Oi, pessoal! Hoje nós vamos estudar a respeito das regras de cotagem, ou seja, nós vamos aprender como inserir de forma correta o dimensionamento, o tamanho dos elementos que nós vamos desenhar dentro do AutoCAD. Na próxima aula, nós vamos aprender como inserir essas cotas e nessa aula nós vamos aprender as regras de se inserir essas cotas de forma correta. Além da representação da forma, ou seja, além de se desenhar o nosso projeto, nós precisamos quantificá-lo, ou seja, nós precisamos definir de forma exata as dimensões e a posição dos diferentes elementos da peça. Isso é necessário porque nós precisamos depois reproduzir esses elementos e para que isso seja feito de forma correta, nós precisamos das diferentes medidas e posições desse meu desenho. Essa informação de dimensionamento é chamada cotagem. A norma técnica brasileira que trata a cotagem é a NBR 10126. Então, todas as regras que eu vou passar aqui, elas estão dentro dessa NBR. Uma cotagem incorreta ou feita de forma ambígua pode causar problemas nos projetos, seja lá na usinagem de uma peça ou na execução de um projeto elétrico, por exemplo. Durante a cotagem, durante a inserção desse dimensionamento, é necessário fazer algumas inscrições, alguns elementos desse meu dimensionamento. O primeiro deles é a cota em si, que é o número que indica as dimensões lineares ou angulares do elemento cotado, é a distância em si. Nós também temos as linhas de chamada ou linhas de extensão, que são linhas, a traço contínuo e fino, normalmente perpendiculares à linha de cota, que a ultrapassam ligeiramente e têm origem no elemento a cotar. Apesar dela ter origem nesse elemento que a gente vai cotar, ela não deve tocar o elemento a ser cotado. Então, ele tem uma pequena distância entre ali o elemento a ser cotado e essa minha linha de chamada. Nós temos também as linhas de cota, que são linhas retas ou arcos. Os arcos normalmente são utilizados para ângulos e as retas para as demais dimensões, normalmente com setas em suas extremidades. Eles são desenhadas a traço contínuo e fino, paralelas ao contorno do elemento cuja dimensão se define. E finalmente nós temos as setas, que são também conhecidas como flechas e que são as terminações da linha de cota. Essa figura apresenta bem cada um dos elementos. Então, o elemento principal, que nos indica o tamanho da posição ali que nós queremos inserir o dimensionamento, é a cota. Então, nós sabemos que o tamanho desse lado do elemento a ser cotado é 10. Aqui nós temos também a nossa linha de chamada. A linha de chamada são esses elementos que ficam perpendiculares, ou seja, a 90 graus, da minha linha de cota. Nós temos aqui também, devemos sempre prestar atenção que essa minha linha de chamada não toca no meu elemento a ser cotado. A linha de cota é o elemento em que ele vai ficar sempre paralelo, Nós podemos observar que essa minha linha de cota está em paralelo com o elemento a ser cotado, com a minha face aqui desse meu retângulo. E nas terminações da minha linha de cota, nós observamos aqui a inserção de uma seta ou de uma flecha. Esses são os elementos necessários para a regra de cotagem. Quando a gente não tem espaço suficiente para a colocação das setas lá nas terminações, elas podem ser inseridas fora dos limites definidos pelas linhas de chamada. Então, nós podemos observar aqui, por exemplo, que essas setas não caberiam aqui dentro desse ângulo, Se eu fizesse dessa forma que eu fiz aqui, ficaria muito pequeno. Então, eu coloco as setas de forma externa
e eu coloco aqui uma linha de extensão e insiro o meu elemento de cota. Da mesma forma, né, funciona aqui para as medidas lineares. Então, eu tenho aqui uma cota que ficaria muito pequena aqui dentro do meu elemento a ser cotado, da minha face, desse trapézio. Então, né, eu coloco as setas da parte externa e coloco uma linha de chamada com a cota, que nesse caso é 1,5. Durante a cotagem, existem alguns símbolos que nós podemos inserir. Esses símbolos são elementos complementares de cotagem que permite identificar diretamente a forma de alguns elementos, de forma que facilita a interpretação do meu desenho. Então, dois elementos que são bastante utilizados durante a cotagem de círculos ou cilindros é o diâmetro e o raio. O diâmetro é esse símbolo aqui, φ, e o raio é a letra R. Então, por exemplo, se eu quero representar um diâmetro de 50 centímetros, eu posso colocar um φ 50. Se eu quero um raio de 25 centímetros, eu vou colocar um R 25. Nós podemos observar aqui também a presença do símbolo quadrado, que é simplesmente um pequeno quadrado. Isso representa que aquela face, né, ela representa um elemento em 3 dimensões e aquela face ela é uma face quadrada. Nós podemos observar também a utilização de raio e diâmetro esférico, que representa uma parte de uma esfera, né? Representa a projeção de uma esfera. Para exemplificar, eu trago aqui essa figura. Essa figura ela foi cotada utilizando vários símbolos. Então, nós observamos aqui o símbolo de quadrado. Nós observamos aqui também, ó, na legenda, isso aqui que está à direita é a legenda, a presença de uma superfície plana. Aqui nós observamos o diâmetro, o símbolo de diâmetro, e o símbolo de raio esférico, RS, aqui. Então, esse elemento aqui, ela é, como eu disse anteriormente, a projeção de um elemento em 3 dimensões. Então, eu sei que a face esquerda aqui, ela é uma face quadrada, 100 por 100. Aqui eu tenho a presença de um cilindro, porque a projeção de um cilindro forma para mim um retângulo. Então, se eu observei aqui na projeção um retângulo e eu estou indicando nas minhas cotas o símbolo de diâmetro, isso significa que esse elemento é um cilindro. E finalmente, né, essa parte aqui de cima é uma esfera, uma semi-esfera, né, a metade de uma esfera, justamente pelo símbolo de cotagem. Então, como ficaria o elemento em 3 dimensões dessa projeção? Ficaria dessa forma. Então, aqui, olhem bem, à esquerda eu tenho a nossa face superfície plana com uma face quadrada, 100 por 100, então aqui seria 100 por 100. Aqui nós temos o nosso cilindro com o nosso diâmetro 80 e aqui em cima a nossa semisfera, né, a metade da nossa esfera de raio 40. Então, somente observando os símbolos de cotagem e os valores das cotas, nós conseguimos construir essa minha figura, que é uma projeção em 3 dimensões. Para fazer a inscrição das cotas, ou seja, para desenhar as cotas, nós precisamos seguir algumas regras que eu vou apresentar aqui. Essas regras estão todas lá nas normas e elas são apresentadas aqui de forma resumida. Então, são regras gerais, né, relacionadas com a inscrição das cotas nos desenhos. A primeira regra é que as cotas indicadas nos desenhos são sempre as cotas reais do objeto, independentemente da escala usada no desenho. Então, se eu estou usando uma escala de 1 para 50, 1 para 100 ou 2 para 1, por exemplo, eu sempre vou utilizar os valores reais, como se eu tivesse
o meu elemento ali a ser desenhado com dimensões reais. Não se pode emitir nenhuma cota necessária para definir a peça, porque, caso contrário, é impossível redesenhar a peça ou entender qualquer regra do projeto. Outra regra de cotagem é que os elementos devem ser cotados preferencialmente na vista que as informações referentes à forma desse objeto é mais completa. Então, mais à frente no nosso curso, nós vamos observar essa vista aqui, nós vamos construir essa vista. Então, vistas são formas de representar os objetos de 3 dimensões em 2 dimensões. Então, por exemplo, aqui nós temos uma vista superior e uma vista frontal. Observamos aqui que temos as informações de tamanho e raio desses elementos. Embaixo aqui nós temos uma vista frontal com as mesmas dimensões. Porém, aqui na vista superior, nós observamos muitos detalhes, mais detalhes do que aqui na vista frontal. Portanto, nós preferimos, é preferencial que utilizarmos as cotas na vista superior, justamente porque ela apresenta mais detalhes do objeto que eu quero cotar. Uma regra muito importante é que devem ser evitados, sempre que possível, cruzamento de linhas de cota entre si ou com outro tipo de linha do desenho, né? Então, aqui nós temos 3 exemplos. O primeiro exemplo aqui, que é considerado uma cotagem errada, é que eu tenho cruzamento entre uma linha de extensão e uma linha de cota. Então, nós temos 2 cruzamentos aqui. Aqui também, nesse segundo caso, está errada a cotagem porque essa minha linha de cota ficou cruzando com a linha do meu desenho. E, finalmente, nós temos a cotagem correta, sem nenhum tipo de cruzamento, somente pela alteração da posição das cotas. Existem condições que é impossível o não cruzamento. Então, essa regra deve ser seguida sempre que possível. Se não for possível, nós podemos abrir uma exceção e colocar o menor número de cruzamentos possível dentro do desenho. As cotas, elas devem ser localizadas preferencialmente fora do contorno das peças. Entretanto, por questões de clareza e legibilidade, elas podem ser colocadas no interior das vistas, no interior do desenho. Existem condições que fica muito difícil eu colocar fora, ou então ele passa a cruzar muitas outras cotas ou até a linha do desenho. Nesse caso, né, que aparecem muitos cruzamentos, ou então fica difícil de ler, eu posso colocar no interior das peças as minhas cotas. Outra regra é que as cotas devem ser localizadas o mais próximo possível do detalhe a cotar. Embora, né, nós devemos sempre respeitar as demais recomendações. Aqui, então, nós observamos que a maioria das cotas foram inseridas de forma externa, ou seja, da parte de fora da peça. Então, todas essas cotas aqui que eu estou circulando foram inseridas da parte de fora. Porém, aqui esse círculo ele foi inserido na parte interna. Nesse caso, aconteceu isso porque, caso eu tentasse colocar ele na parte externa, ele cruzaria muitas linhas e isso fere outras regras de cotagem. Então, nesse caso aqui, eu abro uma exceção para que eu consiga inserir de forma mais legível a minha cota internamente. Aqui, nós observamos a distância das cotas do desenho. Aqui na esquerda nós temos desenhos incorretos, em que a cota está muito distante do desenho. Então, e à direita aqui nós aproximamos mais a cota, de forma que agora a cotagem fica correta. É importante destacar que cada elemento deve ser cotado apenas uma vez. Essa regra é importante e quando nós vamos fazer lá a nossa aula de projeções, nós vamos observar que existem elementos que repetem nas vistas. Isso é natural e o que nós devemos fazer é não repetir as cotas.
Muitos alunos colocam tantas cotas forem possíveis em cada vista. Isso está incorreto. Nós devemos inserir todas as cotas do desenho, sim, porém nós não podemos repetir. Aqui, nesse exemplo, né, nós temos uma vista superior e uma vista frontal em corte. Esse meu retângulo aqui representa esse meu círculo, ou seja, significa que isso aqui é uma peça em que existe um furo. Esse furo está aqui representado na vista superior. Na vista superior, eu inseri a cota aqui de diâmetro 20. E aqui embaixo eu inseri novamente a mesma cota. Isso está incorreto. Da mesma forma que eu inseri aqui o comprimento na vista superior e na vista frontal em corte. Então, eu devo remover uma das cotas porque essa cotagem está repetida. Existem dois métodos de cotagem. O método de cotagem 1 é esse aqui. As cotas devem ser posicionadas sobre a linha de cota paralelas a esta e, preferencialmente, no ponto médio da linha. Então, nós podemos observar aqui, né, que ela foi colocada de forma paralela à linha. Né? Nós temos aqui a linha de cota e a linha de cota aqui embaixo, né, e a cota em si, de forma paralela. E sobre essa minha linha de cota e no centro dela, aproximadamente no centro dela. Aqui também, para linhas de cotas curvas, como é esse caso aqui, desses ângulos, nós vamos tentar utilizar a mesma regra de cotagem. O método de cotagem 2 seria esse. A norma ISO 129 ela permite o posicionamento das cotas sempre na horizontal. Isso facilita a leitura. Então, nós podemos observar aqui que todas, independente do ângulo, né, da cotagem, da linha de cotagem, eu sempre vou colocar ele na horizontal. Nesse caso, a linha de cota ela é interrompida e a cota é inserida no centro dessa minha linha de cota, como nós podemos observar em todos esses casos aqui do método de cotagem 2. Foi dito anteriormente que as cotas devem ser inseridas no centro da linha de cota. Porém, aqui existem algumas exceções. Por exemplo, se o algarismo da cota ele nunca deve ficar sobreposto ou separado com nenhum outro detalhe do desenho. Então, essa situação é bastante comum quando existem linhas de eixo sobre os algarismos de cota. Então, nesse caso aqui, ó, nós observamos em que a cota foi inserida em cima do meu eixo, da minha linha de eixo, que é essa daqui. Então, eu devo alterar a posição dela um pouquinho aqui para a direita ou para a esquerda, para que ela saia de cima da linha de eixo. Isso fica mais claro de ler, ok? Num desenho, devem ser usadas sempre as mesmas unidades nas cotas, que em geral é milímetros, mas também podem ser usados outras frações, como metros. As unidades não são indicadas nas cotas, podendo ser indicadas no campo apropriado na legenda. Então, eu falo lá na legenda que todas as cotas estão em milímetros, ou então todas as cotas estão em metros. Quando se utiliza outra unidade, deve-se obrigatoriamente indicar. Tá? Então, por exemplo, todas as cotas do meu desenho estão em milímetros. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar a cota sem nenhuma unidade. Eu não vou escrever milímetro na frente dela. Porém, nós observamos que aqui essa cota da direita, ela foi empregada em polegada. Então, nós temos aqui meia polegada de diâmetro dessa peça. Nesse caso, eu sou obrigado a inserir, né, a unidade que é polegada, porque ela é diferente da minha cotagem geral, que está em milímetros. Quando nós formos ver lá as aulas de projeções, nós vamos observar esse elemento aqui, que são linhas invisíveis, que eles representam elementos que estão por trás daquela face que eu consigo observar. Elas não devem ser cotadas, a não ser que não exista outra maneira. Então, na maior parte das situações, as linhas invisíveis elas podem ser eliminadas utilizando
cortes nas nossas vistas. Então, nós temos aqui a mesma peça, a parte de cima aqui, essa peça de cima está representada com linhas invisíveis, que são esses elementos aqui em pontilhado, e embaixo aqui nós temos uma vista em corte. Nós vamos também estudar vistas em corte nas aulas mais à frente, e nesse caso aqui é preferível utilizar o corte porque a cotagem e a visualização da peça é muito mais simples. Existem algumas técnicas, alguns tipos de cotagem. A primeira delas é a cotagem em série, que é o tipo de cotagem onde as cotas se apresentam dispostas, em sucessão, ou seja, uma após a outra. E nós temos também a cotagem em paralelo, e nesse caso o tipo de cotagem ela é sobreposta. Essa técnica é usada quando um determinado número de cotas com a mesma direção é definido em relação a uma origem comum. Então, nós temos aqui um exemplo de peças, a de cima aqui com cotagem em série. Então, cada cota é disposta uma subsequente à outra. Então, eu tenho aqui 150, depois eu tenho 20, depois eu tenho 80 e depois eu tenho 100. Aqui embaixo nós temos a cotagem em paralelo. Então, eu tenho uma linha base, uma linha em comum, e todas as cotas saem a partir dessa linha. Então, eu tenho 25 aqui, tenho 50 em paralelo com 25 e o 75 em paralelo com o 25 e também o 50. Então, esses são os dois tipos de cotagem, série e paralelo. Finalmente, uma forma de simplificar o processo de cotagem é a utilização de elementos repetidos. Então, quando é verificado que no dimensionamento de uma peça há vários elementos iguais, por exemplo, aqui nessa peça nós temos esses pequenos furos, dispostos angularmente de forma proporcional, ou seja, a cada 90 graus eu tenho exatamente o mesmo furo. Então, nesse caso, eu posso utilizar a cota repetida. Então, aqui nós observamos a presença de 4x φ15. O que isso significa? Significa que eu tenho 4 elementos, por isso 4x aqui, 4 vezes, 4 elementos com um diâmetro igual a 15. Então, cada um desses elementos aqui, cada um desses círculos, pequenos furos, eles possuem diâmetro igual a 15. Então, toda vez que eu tenho essa repetição de forma ordenada, eu consigo inserir essa estrutura de repetição. E com isso eu simplifico muito o meu processo de cotagem. Bom, pessoal, é isso que eu queria mostrar para vocês. Façam as atividades que estão lá no Moodle, elas vão compor parte da nota de vocês, assim como a presença das aulas assíncronas. Quaisquer dúvidas, entrem em contato comigo por e-mail, nos fóruns do Moodle, ou então no nosso servidor do Discord durante o horário de plantão de dúvidas. Muito obrigado pela atenção e até mais.